No Afeganistão temos mais de 99% de muçulmanos. Existem pequenos grupos de sikhs, budistas, hindus, cristãos que compõem esse menos de 1%. Porém, apenas os cristãos são perseguidos. Esses outros grupos também são tolhidas algumas de suas liberdades, porém, os cristãos, além de serem tolhidos de suas liberdades, também são perseguidos. Por quê? Porque o cristianismo é visto como algo ocidental. Oficialmente não há cristãos nativos, o que existem são militares estrangeiros, diplomatas e trabalhadores de ONGs. Para a gente ter uma noção, a única igreja legalmente oficial que se tem no país todo fica no porão de uma embaixada e só é acessível a estrangeiros. Esse panorama a gente está apresentando não é por causa do Talibã ter tomado o poder há pouco tempo, mas isso ocorre há décadas, tá? Então algumas notícias que a gente tem aí de tá piorando a liberdade dos cidadãos, realmente está piorando, porém para os cristãos isso ocorre há muito tempo. Para a gente ter uma noção, há algum tempo o Afeganistão é o segundo pior país para um cristão viver no mundo, perdendo apenas para a Coreia do Norte. Em alguns anos, quase que passando a Coreia do Norte. Além de tudo isso, a gente tem uma ação chamada matança de família, que é quando um indivíduo da família, por praticar algo visto como imoral com aquela comunidade ou com a religião, é punido com pena de morte para com algum dos parentes, ou seja, um tio, um avô, alguém da família mesmo procura matar esse indivíduo porque ele praticou algo imoral para com aquela comunidade. E o que se torna uma das coisas mais imorais para eles? A pessoa abandonar o islamismo e ir para o cristianismo, por exemplo. Por isso, no caso do Afeganistão, no caso de todo esse nível de periculosidade tão alto, muitos desses novos convertidos são encorajados a guardar a sua fé ou praticar sua fé em secreto. Ok, depois de todos esses dados e essas informações, muitos de nós pensamos, tá, mas eles já são muçulmanos mesmo, porque os cristãos vão lá e vão mudar a fé deles, vão interferir nisso e até de alguma forma alguns legitimam essa perseguição. Aí a gente vai para a história e percebe que desde os apóstolos Bartolomeu e Tomé, eles evangelizam o nordeste dessa região. Eles têm alguns escritos até de Eusébio de Cesaré que citam isso, citam também que por volta do século II e começaram a haver grandes comunidades cristãs na região. Porém, houve um declínio da fé cristã a partir do século XIII, XIV, XV e com isso um avanço do Islã. A história da igreja cristã afegã ela passa por diversos percalços na história. No século XVII, por exemplo, comerciantes armênios conseguem se instalar, conseguem divulgar e propagar o evangelho, o cristianismo, porém, alguns séculos depois, volta a perseguição, eles têm que fugir no país, passa-se uma certa liberdade de cristãos nativos e a partir dos anos 70, 80, começa a aumentar muito aí a perseguição. E nós como cristãos, o que podemos fazer? Sempre que a gente vê um noticiário ou uma notícia é importante a gente pensar como a igreja cristã está lá e o que ela está passando, não é? Existem várias organizações, até a gente vai deixar alguns links na descrição e no decorrer do vídeo a respeito de algumas organizações que trabalham justamente com o cristianismo e a defesa desses cristãos naquela região. Mas antes de tudo, ore por eles. Ore, busque a Deus, clame para que Deus se manifeste e continue guardando esses irmãos. Essa igreja tão sofrida, essa igreja que passou por tantos percalços, tantas questões de perseguição, ela continua não apenas sobrevivendo, mas continua viva. Aliás, continua pulsando vida. Que Deus abençoe e até!